E uma ótima notícia para quem é fã do Android e também é fã de aparelhos da Nokia. Para quem não sabe, a Microsoft comprou a Nokia há algum tempo atrás e agora toda a tecnologia da Nokia, a parte mobile, está com a Microsoft. Porém, a Microsoft tem um software que não é muito bem aceito pelo mercado, que é o Windows Phone. Eu particularmente não gosto muito do Windows Phone. Eu gosto de algumas coisas e não gosto de outras. Por exemplo, o que eu gosto? Eu gosto que ele é um sistema muito rápido, dificilmente ele trava, ele é muito mais rápido do que o Android. O Android trava demais, então você tem que ter um smartphone muito potente para não travar. Outra coisa é que o Windows Phone é bacana também. Ele tem um visual clean, visual fácil de entender. Ele também otimiza a bateria. A bateria dura bastante tempo com o Windows Phone. Por exemplo, um smartphone com Windows Phone que tem apenas 512 de memória consegue rodar aí qualquer app, qualquer game sem travar, sem nenhum problema. Agora coloca 512 no Android, com o Android mais recente, você não consegue nem ligar o negócio direito. Então nessa parte o Windows Phone é muito bom. Porém, a loja dele é muito ruim, na minha opinião, porque falta apps. Os apps que tem lá, por exemplo, que tem para Android, que tem para iOS e tem para Windows Phone, lá sempre demora mais para chegar as atualizações. Os apps lá são meio bugados às vezes. A instalação lá demora muito, você manda baixar um app, demora 2 dias para baixar um app lá na loja do Windows Phone. Então ele tem diversas coisas negativas ao meu ver. Eu não usaria o Windows Phone por causa dessas coisas, por isso eu prefiro Android, apesar do Android travar mais e ser menos seguro, tá? O Windows Phone também é mais seguro. Então, qual que é a notícia? Eu enrolei. É o seguinte, a Microsoft está preparando um fork do Android, né? Um fork, uma versão própria. Para quem não sabe, o fork é uma versão própria de um sistema para a empresa. Então, ela vai desenvolver o seu próprio Android. Tá? O fork, basicamente, é um Android modificado, um Android que não tem os apps do Google. Por exemplo, o Gmail, o Google Maps e tudo mais. A Microsoft pegaria o Android e modificaria, colocaria os seus próprios apps e lançaria no seu próprio smartphone. Ela tentou fazer isso, se não me engano, ano passado, ou foi em 2013, eu não lembro, com o Android, com o Nokia X, porém não deu certo. O Nokia X veio com uma boa pegada, né, um smartphone bonito, um hardware bacana, porém o Android que eles modificaram não ficou legal, ficou confuso, ficou uma mistura de Windows Phone com Android, não vingou. Então eu acredito que com essa nova versão eles possam fazer dar certo. Na minha opinião, para dar certo eles têm que trazer um Android com visual de Android. Não adianta nada eles pegarem o Android e deixar o cara do Windows Phone. Uma coisa que eu não gosto também muito é do visual do Windows Phone, ele é meio ruim de usar, ele é muito travado. Tipo, você não consegue personalizar ele e tal. Então eu acho que eles têm que trazer um Android com visual de Android, tá? Então é isso, a notícia era essa. A Microsoft está preparando o seu próprio Android, porque o Windows Phone não vende bem, infelizmente não vende bem. Só para ter uma noção, a Microsoft tem 75 milhões de usuários do Windows Phone, parece bastante, mas não é muito. Só para ter uma noção, a Apple vendeu 75 milhões de iPhone somente no primeiro trimestre de 2015. Ela vendeu em 3 meses o que o que a Microsoft vendeu nos últimos anos. Então por isso ela está investindo nesse mercado, tá? Então é isso, deixe sua opinião aí, o que você acha, se a Microsoft deve ou não lançar o seu próprio Android. Eu acho que deve, porque os aparelhos são ótimos, tem um ótimo hardware, um ótimo acabamento, só que falta um software decente. Não que o Windows Phone não seja decente, mas não agrada, pelo menos a mim. Tá, então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.